Cultura de cancelamento é coação. E por que que eu falo sobre isso? E por que que eu tô de óculos? Não sei. Ahn, eu falo que cultura de cancelamento é uma coação porque o que realmente é a cultura de cancelamento? É você juntar um grupo e coagir a uma pessoa para agir ou para pensar de uma certa forma. E por que que isso é imbecil? Isso é imbecil porque eu sou flamenguista. Mas se eu tiver num monte de torcedor violento do Vasco, eu vou continuar sendo flamenguista, mas vou dizer que sou vascaíno. Opa, eu cometi aí um erro. Vascaíno. Né? Um abraço, inclusive, para a torcida do Botafogo aí. Ahn, ou seja, ela não tem efeito prático real, ela é simplesmente uma reação boba que é feita na internet, que inclusive é o pior lugar para se fazer justiça, tá? Justiça social que se faz na internet, se você quer mudar o mundo na internet, você está errado. Mas, Lucas, você está fazendo vídeos na internet. Eu não quero mudar o mundo aqui, não, tá? Eu quero mudar simplesmente o jeito que vocês pensam para vocês pensarem de um jeito melhor. Eu tô aqui para mudar pessoas e pensamentos. Deixa eu olhar aqui na minha cola agora. Por que que essa cultura do cancelamento ela tem uma premissa já errada? A premissa dela é errada porque ela tem uma premissa de justiça errada. Na teoria da justiça, você tem que ter uma presunção de inocência para que, até que seja provado, você é inocente, e depois das provas e de passar por todo o processo legal, você aí sim é condenado ou inocentado, né? E na cultura de cancelamento, ao contrário, você é culpado até que se prove o contrário. Você tem que provar, não é as pessoas que estão. Você está invertendo o ônus da prova, né? Como se diz. Não é as pessoas que estão te acusando que tem que provar que você está errado. É você que tem que provar que você é inocente. E isso tudo através de coação, tá? Por isso não é um método correto. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre casos isolados, se algumas pessoas merecem ou não ser canceladas. Eu estou falando sobre isso como uma cultura, ou seja, como uma metodologia de justiça. Porque no final das contas é o que as pessoas fazem. E na internet acontece muito uma questão que é uma falácia que eu já trouxe aqui, que é o not so far, not far enough, na verdade, que você tem falta de provas, só que você mostra só o que você precisa que as pessoas saibam para formar um determinado tipo de pensamento. Por exemplo, vocês provavelmente já viram um vídeo da Marilena Chauí dizendo que ela tem nojo da classe média. Só que provavelmente você nunca viu essa palestra inteira, você só viu esse pedaço. Da mesma forma que que essa semana está acontecendo com a Débora Diniz, ela falando que o Bolsonaro defende, vai contra os pedófilos, como se ela estivesse defendendo o pedófilo. E na verdade existe um contexto disso. E eles pegam e recortam as falas. E acontece isso com o Bolsonaro também. As pessoas recortam falas do Bolsonaro para atribuir coisas erradas a ele. Como se precisasse, é só deixar ele falar. Ahn, deixa a fala dele completa com o contexto que ele vai continuar falando bosta. Vamos voltar ao Big Brother. O Big Brother, ele tem uma questão muito interessante nele, que é diferente da realidade, que é a questão da hipocrisia. Na nossa realidade, a gente não vê o quanto a gente é hipócrita. E é extremamente difícil não ser hipócrita, tá? Não se engane, não. É difícil a gente permanecer vivendo com os nossos ideais. Porque a gente não está se vigiando o tempo todo. E nem está vigiando os outros o tempo todo. E nem está sendo vigiado o tempo todo. E esse é um conceito de um fã do Big Brother, que é o Michel Foucault, que é a ideia de vigiar e punir. Eu vou simplificar ao máximo aqui a ideia, só para manter o foco, né? Que é quanto mais você vigia um contexto, mais você vai punir aquele contexto. No Big Brother, eles estão sendo vigiados 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então você sempre vai ver as coisas ruins que as pessoas fazem. Então, um dia a pessoa é um deus, outro dia a pessoa é um diabo. E isso vai acontecer durante o programa todo. Um dia um personagem do programa, nossa, ele é muito bom, ele é muito não sei o quê, e no outro dia ele faz uma coisa ruim e ele é o diabo, ele não presta, ele tem que sair, etc.
E por que que esse conceito do Foucault ele é importante? Porque na nossa realidade, e o Big Brother não é a nossa realidade, isso acontece também. Os lugares mais pobres, eles são mais vigiados e são mais punidos. As raças pretas, elas são mais vigiadas e, portanto, mais punidas. Aí você me pergunta, mas não quer dizer que eles não são punidos porque eles são mais criminosos? Não, na verdade não. Você tem entrevistas de PM de São Paulo, por exemplo, falando que você não pode tratar uma pessoa na Zona Leste do mesmo jeito que trata na Zona Sul. Então, existe uma questão social de vigilância aí, sim. Por exemplo, existe muito mais traficante pobre preso na prisão do que traficante rico preso na prisão e etc. Mas só para dar esse exemplo, o Big Brother ele é muito julgado, muito cancelado, porque ali as pessoas estão sendo muito vigiadas. Se você estiver sendo muito vigiado o tempo inteiro também e exposto à internet, você provavelmente ia ser cancelado também por qualquer porra. Ahn, e aí é o que vai um conceito muito importante da filosofia de Jesus que está em Mateus 7, que é, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, mas é mais ou menos, não julgueis para serem julgados, porque à medida que você mede, você também vai ser medido. Essa ideia não quer dizer que você não deve julgar nunca. Lógico que a gente que a gente julga o que é certo e errado o tempo inteiro. Mas a ideia disso aí é que você não seja uma pessoa que fique demasiadamente, que julgue de forma errada, para que quando forem julgar você, exista também misericórdia, né? Ahn, aham. E outra questão também do porquê que esse método ele é moralmente errado. Porque ele cai numa questão de que eu chamo nos meus trabalhos de sociologia de relativismo totalitário. O que isso significa? Eu dou sempre o exemplo do pronome neutro. O pronome neutro ele é uma interpretação de uma teoria que não foi comprovada de um aspecto da linguagem francesa, ou seja, uma coisa extremamente específica. Porém, pelas pessoas acreditarem nisso, elas querem levar hum, a questão do pronome neutro para todos os aspectos da sociedade, e se você não fala de acordo com o que eles interpretam da realidade, eles vão ficar ofendidos. Só que me ofende o pronome neutro porque ele é burro. Não é que ele é ineficaz, ele é burro. A teoria de ressignificação de pronomes francesas, ela é errada. A linguística, do mesmo jeito que gente que eu gosto, eu falo que a linguística é errada pelos trabalhos que depois que a biologia foi pensando. Esse trabalho que eu li também sobre a linguística do pronome neutro, ele é da década de 60. Quem combateu ele também nessa época, por exemplo, foi o Chomsky. Mas a linguística do Chomsky também está errada. Ela está ultrapassada, na verdade, né? E o Chomsky é um cara que eu amo, que eu adoro. Todo mundo sabe disso. Só que a gente tem que reconhecer que existem erros. Só que no Brasil, a teoria ela já chega mastigada, é, ela é mastigada nos Estados Unidos, como dizem, né? E só vem a parte do esgoto para o Brasil, né? Por isso que a gente das humanas tem que ler em línguas diferentes do que o português, porque no português só chega o resto do resto para cá. E essa questão do pronome neutro, você ter que autoritariamente tratar as pessoas com pronome neutros, como está tendo essa questão também no Canadá, principalmente, é uma questão estritamente burra, porque ela trata de uma pseudociência. Enfim. Então, por que eu estou falando disso? Porque a forma que as pessoas do cancelamento julgam elas têm uma interpretação de mundo e baseado numa interpretação de mundo que é relativista, ou seja, depende de uma subjetividade, ou seja, eu acredito, portanto tem que ser assim. É exatamente por isso que o Estado tem que ser laico, cara. Porque eu não quero ah, ter que ser coagido, novamente, dizendo, a, a participar de questões religiosas de que eu não concordo. Da mesma forma, eu não quero ter que falar de um jeito, de uma teoria que eu não concordo. Se isso fosse real, se isso fizesse parte da realidade, aí seria uma outra discussão, mas isso é uma discussão a posteriori. Então, enfim.
Falei mais do que eu devia sobre isso. A capacidade de julgar nisso aí, então, é incapaz. Eles são incapazes de julgar porque eles estão julgando a partir de um relativismo moral. Ou seja, eu acredito, então você tem que partir do ponto do que eu acredito. E isso é quase que esquizofrênico, né? Por que, que a cultura de cancelamento como método ela é errada, na minha opinião, né? Porque dessa forma você só existem réus e juízes. E, além disso, existe uma torcida em volta do juiz que quer condenar o réu. Mas só continuando aqui a frase de Cristo, tá? Quando o cancelador ele é juiz, ele tem todo o poder, mas todo cancelador vai ser cancelado. Porque quando você vigia demais a pessoa, você acaba sendo vigiado também, tá? Tendo todos os juízes, todos os réus, você na verdade só tem culpado, né? E cancelar o BBB, ele só acontece porque ele está sendo vigiado e porque pessoas ressentidas querem ter o poder de cancelar essas pessoas. Cara, se você acha que a atitude da pessoa é errada, ensina as pessoas que não seja errada. Não precisa tirar o dinheiro delas, entendeu? Claro que eu não estou falando isso de uma questão de crimes, etc, né? Porque aí o que cabe à justiça, né? E não aos canceladores digitais. Cara, se você quer mudar o mundo pela internet, eu vou falar isso de novo, você está errado. Enfim, eu queria deixar então. Eu acho que eu peguei até pesado demais com isso, né? Eu não estou falando de casos isolados, estou falando de método, novamente lembrando. O livro que eu quero passar para vocês, além do livro todo de Mateus, né? Principalmente capítulos 5, 6 e 7, eu quero passar o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir. E é isso, leiam, que a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.